aí, galera! Tudo bem? Boa tarde, meus amores! Estamos começando mais uma videoaula. Nossa videoaula de hoje é de geografia. Muito bem! Vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos começar a falar sobre cartografia. Aí na cartografia, nós temos, a oficina cartográfica. O que é isso? Isso é quando a gente começa a fazer o estudo do mapa, tá? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar do ponto de referência. O que é o ponto de referência? Quem sabe explicar? Ponto de referência é quando a gente indica, dá um exemplo de onde é determinado lugar. Por exemplo, a tia mora ao lado do Colégio Salim. O ponto de referência é o Colégio Salim, entendeu? Então nós vamos aprender, sobre o ponto de referência. Então vamos lá, vamos ler o que ele está explicando aí. No nosso dia a dia, vamos ao colégio, ao trabalho, às compras, enfim, andamos por diversos caminhos. Desse modo, conhecemos o espaço que nos rodeia, identificando alguns lugares que facilitam a nossa localização, como pontos de referência. Aí ele está explicando o que é ponto de referência. O ponto de referência é um indicador que nos orienta para chegarmos a um determinado lugar. Em áreas com uma maior concentração de prédios ou casas, é comum usarmos uma loja, uma praça ou uma rua como referência para localizarmos um lugar. Em áreas naturais, usamos montanhas, rios, cachoeiras, grandes árvores, entre outros. Então, o que quer dizer ponto de referência? É quando a gente usa, algum lugar para explicar como a gente vai chegar em outro lugar. Como a tia falou, eu moro no São Félix, no bairro São Félix. Mas aonde exatamente? Ao lado do Colégio Salim. Então, um ponto de referência é o Colégio Salim. O nosso colégio de Pádua pode ser um ponto de referência também. Se alguém que more por ali, quiser explicar onde mora, pode falar na rua do Colégio de Pádua. Por quê? É um lugar grande, é um lugar conhecido, tá? Então, vamos lá. Aí nós temos um desenho, explicando. A menina tá falando assim: minha casa fica ao lado da padaria, em frente à praça. Então, cadê a padaria e cadê a praça? Tá ali do lado esquerdo, escrito padaria. Em frente à padaria tem uma pracinha com árvores e bancos. Então, qual é a casa da menina? Essa casa que tem um carro vermelho na garagem. O ponto de referência que ela usou foi qual? A padaria e a praça. Muito bem. E se eu quisesse falar desse prédio que está aí do lado direito, eu poderia usar qual ponto de referência? A sorveteria e o banco. Poderia falar, vou ao prédio ao lado da sorveteria ou vou ao prédio ao lado do banco. Dá para usar como ponto de referência também. Tá joia? Aí, agora no exercício, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar o ponto de referência próximos à sua casa. Então, quando vocês vão falar onde vocês moram, ou a mamãe vai falar onde mora, usa um ponto de referência. Qual ponto de referência vocês usam? Quais são os locais próximos à sua casa? Vocês vão desenhar. Eu lembro que uma vez o João Miguel me falou que ele mora em frente, ou do lado, eu não lembro, eu acho que é em frente, ao campo de futebol. Então, qual é o ponto de referência que ele usou para mim? O campo de futebol, tá? Então, vocês vão fazer o desenho aí dos locais próximos à casa de vocês, que vocês usam como ponto de referência, tá bom? Aí, vocês vão observar, tá? Esse desenho. Nós temos o desenho, do Mateus. O Mateus, ele quer ir à casa do Lucas. Então, ele vai fazer esse caminho da setinha aí que tá mostrando.
Quais são os pontos de referências que você destacaria falando o caminho que o Matheus vai fazer da casa dele até a casa do Lucas? Circule aí os pontos de referência que tem. Por onde ele vai passar, o que tem perto da casa do Lucas. Vocês vão circular, tá bom? Por exemplo, o Matheus, ele vai passar por onde? Ele vai passar por uma lanchonete, tá ali pertinho da casa do Lucas. Ele vai passar pelo teatro, tá? Então, vocês vão circular todos os pontos de referência que o Matheus vai passar, né, até chegar à casa do Lucas, tá bom? E depois, você vai desenhar, né, o caminho da sua casa até a escola. E vai colocar algum ponto de referência, tá? Se tiver mais de um, pode colocar mais de um. Se só tiver um, pode colocar só um, tá? Você vai fazer o caminho e vai escrever o ponto de referência da sua casa até a escola. Um exemplo, da minha casa até a escola, eu passo pelo Hotel das Águas, é um ponto de referência. Eu posso passar também, dependendo do caminho que eu fizer, pela Padaria Farol, é outro ponto de referência, tá? Então, vocês vão fazer aí e vai colocar, tá joia? Não se esqueça do nosso encontro hoje, às 3 horas da tarde, ou seja, 15 horas, tá? No Google Meet, pra gente poder tirar as dúvidas que vocês tiveram sobre esse dever e pra gente aprender um pouquinho mais sobre o ponto de referência. Tá bom, meus amores? Dúvidas, podem mandar mensagem, tá? Um beijo no coração de vocês e até daqui a pouquinho.